As pessoas chamam as bactérias boas do intestino de bactérias probióticas. Não. Você só tem probiótico dentro de você se você estiver tomando. Probiótico é qualquer micro-organismo vivo que, administrado na dose correta, cause benefício ao hospedeiro. Então, o probiótico tem que estar vivo. Porque quando a gente fala de probiótico, pré-biótico, pós-biótico, as pessoas pensam no quê? Suplemento. Prescrição. E esquece que todos eles você também pode encontrar no natural. Probiótico nunca vai ser a solução para o intestino. A solução para o intestino é... Seja bem-vindo ao episódio especial do 36º Congresso Internacional da Prática Ortomolecular. E a causa de hoje, Glauco, o que nós vamos falar? Ai, cara, você já ouviu aquele negócio do pós, pré, parabiótico, pré-biótico, simbiótico? Puta, Me lembra simbiose do meio Venom, uma coisa. Fala, microbiota, essas boas. Não, Gente, convidado nosso de hoje, Bruno Zilber, já esteve aqui 2 vezes com a gente, explorando esse universo do intestino. Então, a primeira vez ele veio falar sobre cocô. Segundo, ele veio falar sobre o ensino do intestino no Brasil. E aqui a gente vai falar o que, pra quê e como que serve. Onde vivem essas bactérias. O que eles fazem? Brunão, o que eles fazem? Bruno, como é que a gente vai para esse pós, pré, probiótico? Como é que é isso aí, cara? Onde a gente começa? Eu começo agradecendo o convite de vocês, cara. Pô, aqui é muito legal, me sinto muito bem em falar com vocês aqui. É sempre uma conversa descontraída. Eu tenho acompanhado o crescimento de vocês, que é muito mais do que merecido, Bruno. E muito menos do que o devido aí. Tá? Amém. E assim, vocês estão de parabéns, eu me sinto honrado de estar aqui com vocês, que são referência na área também. Obrigado, Bruno. Tá? Eu acho que, assim, a gente tem que partir em partes, né? A gente tem que começar em partes, porque é muito pré, pró, para, pós, meta, simbiótico, Mano, né? Mas tudo tem explicação, tudo tem porquê, tudo tem quando e por que usar, né? E a gente pode fazer uma voltinha nesse mundo de manejo microbiológico. Eu não gosto muito do termo de modulação, porque parece que você está no controle. A gente não está no controle da microbiota, né? Parece que você aumenta o volume, diminui o volume. Então, eu gosto mais do termo manejo, né? Que é manejo microbiológico. E a gente chama também de ferramentas para o manejo microbiológico. Essas ferramentas é que você pode tanto encontrar... Porque quando a gente fala de probiótico, pré-biótico, pós-biótico, as pessoas pensam no quê? Suplemento, prescrição. E esquece que todos eles você também pode encontrar no natural. Tá? Na própria alimentação. Na própria alimentação. Claro que talvez não com impacto tão agressivo, tão evidente de resultado como aquilo que é concentrado, como na manipulação, mas no uso diário. Porque na manipulação é um tratamento. O ideal é que aquilo não seja para um tratamento longo, né? Até você atingir o objetivo que você quer. Já os mesmos pré, pró, sim, né? Que a gente consegue no nosso hábito alimentar, no nosso hábito de vida, isso é para uso diário. Então as pessoas estão suplementando e esquecendo de fazer o uso diário. Por exemplo, de probióticos. Tá? Então acho que a gente pode começar com probióticos. Pode ser o probiótico. Né? Pode, porque esse é o que mais vai dar bafafá, né? Como sempre, né? Porque as pessoas... vamos começar explicando que existem probióticos que a gente pode administrar, que são esses comprados na drogaria, as farmácias de manipulação, e existem aqueles probióticos que a gente pode fazer o consumo diário deles, que são os alimentos fermentados. Eles contribuem, sim, para a nossa microbiota, eles têm efeito probiótico, porque assim, o probiótico ele faz efeito em você, ele vive por um tempo muito curto dentro de você, e a partir do momento que você para de administrar, você raramente consegue resgatar aquela bactéria probiótica das fezes depois de 4 ou 5 dias. Ou seja, vocês começam a tomar probiótico agora, e eu começo a avaliar as fezes de vocês, e a gente vai ter um pico dessa bactéria em 10 dias. Ela chega no pico. Vocês param de tomar, em 4 dias eu já não detecto ela mais dentro de vocês. Isso todo probiótico. Inclusive os probióticos naturais, que são os alimentos fermentados, seja iogurte, coalhada, kimchi, que é uma delícia, que é coreano, tempê, todos esses que são alimentos fermentados, né? E assim, eles também, a partir do momento que você para de comer, você não vai achar mais aquelas bactérias dentro de você. Mesma coisa. Né? Então, os probióticos eles são feitos para fazer uma manutenção. O probiótico de uso tradicional, aquele que a gente pode fazer em casa,
aquele que é considerado alimento fermentado. Esse serve para manutenção da nossa microbiota. A gente pode sim tomar todo dia, porque a concentração dele é baixíssima, quando comparado com o probiótico. Tá? Entendi. Já o probiótico, aquele que todo mundo conhece, o liofilizado, que vende nas drogarias, farmácias de manipulação, o objetivo dele, na verdade, é causar um impacto ecológico. Tá? A gente tem dois efeitos principais para esses probióticos tecnológicos, esses probióticos liofilizados, com cepas manipuladas. A gente tem o efeito específico e pontual, por exemplo, lactobacillus rhamnosus, HN001, diminui dermatite atópica infantil. Vocês estão entendendo que isso é muito focado? É um efeito pontual, diminui dermatite atópica. E esse número tem alguma correlação? Tem. Por quê? Quando você fala que um probiótico tem um efeito clínico, um efeito terapêutico, um efeito pontual, esse efeito está única e exclusivamente relacionado à sua linhagem. E esse número que você falou é a linhagem desse Lactobacillus rhamnosus. É fácil de explicar. Lactobacillus rhamnosus HN001 realmente diminui dermatite atópica infantil com respaldo da Anvisa. Lactobacillus rhamnosus GG, ou seja, a mesma espécie, só linhagens diferentes. Não tem benefício nenhum para dermatite atópica. Que doideira, mano. Então, quando a gente fala do efeito pontual do probiótico, ele é totalmente dependente da sua linhagem. Por isso que a Anvisa nunca vai te dar um apelo funcional de uma linhagem que não foi testada. Entende? Então, assim, quando você fala, esse probiótico emagrece, como, por exemplo, Lactobacillus gazzeri, qualquer um, Lactobacillus gazzeri BRN17. Então tem que ter Tem que ter a linhagem. Quando você fala de efeito terapêutico, tem que sempre ter a linhagem. Ô, Bruno, mas como é um ser vivo. É um ser vivo, É um ser claro. vivo. Aí tem essa questão de manter em geladeira, não manter, aí perde a vida, a propriedade. Isso é uma pergunta contundente que eu vou responder sim. Tá? Vamos lá. O mesmo probiótico que vende na manipulação, que eles mandam pôr na geladeira, vende na indústria e não precisa ir na geladeira. Por quê? Porque o problema está no processo. Tá. A indústria, o probiótico liofilizado, ele é extremamente resistente. Não muita temperatura, mas a liofilização é um processo de secagem a frio. Então, muitas vezes, não vem liofilization ou liofilizer, vem dry freezing, secagem a frio. O que é liofilização? O probiótico, quando você fermenta ele é um líquido, é um iogurtão de 5.000 litros ali. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou centrifugar isso, todas as bactérias vão parar na parede do reator, viram um creme. Aí o líquido sai, que é o meio de cultura, as bactérias viraram um creme. Creme tem muita água, né? Esse creme tem muita quantidade de líquido ali. E bactéria, ela, se você tem líquido disponível, água disponível, que a gente chama isso de atividade d'água, né? Atividade d'água é uma relação temperatura-umidade. Não é só umidade. Tem que ter tanto umidade quanto temperatura. E a atividade d'água é que mata probiótico. O que acaba com a estabilidade probiótica é a atividade d'água. Então, para eu ter um pó que aguente transporte, que aguente ficar fora da geladeira, que fique vivo por 24 meses, por exemplo, o que eu preciso fazer? Depois que as bactérias fermentaram, depois que as bactérias expandiram dentro do reator e eu fiz a centrifugação, né? Centrifugation. Centrifugation, já Que também não deve ser. Inglês. Também não deve ser. Mas a gente manda pro inglês, né? Mete Tá certo. centrifugação. Nossa, amigo. Despacito. Então, aquilo acaba que eu centrifugo, o que é líquido continua líquido, as bactérias grudam na parede e viram um creme. O próximo passo é eu tirar toda a água desse creme. Para eu tirar toda a água desse creme, existe um processo que é muito fácil de explicar. Eu vou pegar e vou colocar ela a menos 80. Então, eu vou pegar esse creme cheio de bactéria, eu vou desidratar as bactérias. Por que eu vou desidratar as bactérias? Porque se eu congelar a menos 80, a água no citoplasma da bactéria vai fazer assim, ó, e vai explodir minha bactéria. Então eu desidrato o máximo a minha bactéria possível, coloco um crioprotetor, cada fábrica tem o seu crioprotetor, isso é um segredo industrial, tá? E aí eu vou colocar ela a menos 80. O que vai acontecer com toda a água desse creme? Congelar. Ela vira uma pedra. Aí o que eu vou fazer?
Eu vou fazer um processo de sublimação. Sublimação, não sei se vocês se lembram. Cara, Sublimação é pular um estado da matéria, sair do sólido para o gasoso sem passar pelo líquido. Então eu vou pegar esse creme, vou congelar ele e vou pegar toda a água dele. Por que eu não posso, eu tenho que sair do sólido para o gasoso? Porque se eu for para o líquido, eu perdi tudo de novo. Acabou. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar no vácuo, congelado, e vou sublimar. Tirar a água do sólido para o gasoso e aí eu seco o pó. Isso é liofilização. Dry freezed, né? Seco a frio. Pô, que interessante. É assim que é isso, feito. mano. Aí sobra umas bolachas, porque toda a água vai embora. Depois dessas bolachas eu passo no moedor específico e vira o Aí pó vira que a gente o pó usa. que a gente usa hoje. É. Que a gente pode colocar um carrier, a gente pode colocar um veículo ou outro, né? Fora do Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, se usa muito lactose como veículo. Só que a gente sabe que tem pessoas que têm intolerância. Então aqui no Brasil a gente prefere que não seja lactose, que seja outras substâncias. Mas as pessoas têm que entender que a liofilização é um processo de secagem a frio que traz uma estabilidade interessante. Aí você me pergunta, pô, por que eu tenho que manter na geladeira? Vamos lá. Eu peguei 10 quilos de probiótico e levei para a indústria. Coloquei numa máquina que pegou todo aquele conteúdo, misturou, já colocou na cápsula, no sachê, não teve contato com a atmosfera praticamente. Na manipulação, eu abro. A manipulação não manipula probiótico em sala estéril. Se não está em sala estéril, quer dizer que existem micro-organismos no ar. Eu abri, entrou umidade, entrou micro-organismo. Fechei, coloquei na geladeira. A umidade na geladeira não vai fazer nada, porque a atividade da água depende de temperatura. Perfeito. E o micro-organismo que está lá dentro não vai se desenvolver, porque está na geladeira. E é importante entender que esse micro-organismo que contaminou o probiótico não faz mal para a gente. É micro-organismo que está no ar, só que faz mal para o probiótico. Se ele se desenvolver, ele mata a bactéria. Então, o que acontece? Abri, fechei, manipulei. Abri, manipulei, fechei. Abri, manipulei, fechei. Acontece que você colocou umidade ali e colocou micro-organismo. Se você não mantiver isso dentro da geladeira, pode ser que o micro-organismo que entrou através de contaminação do ar se desenvolva. Por isso que na manipulação a gente pede para pôr na geladeira, mas tem muitas farmácias de manipulação que manipulam em fluxo laminar, com baixa umidade, aí não precisa. Então não é uma questão de precisar ou não, é uma questão de processo de manipulação. De processo mesmo. Né? E na indústria, como a gente usa todo o volume de uma vez só, né, o que uma farmácia de manipulação grande usa em um ano, uma indústria usa em uma semana, em 2 dias. Então a gente não tem esse problema de exposição da matéria-prima. Né? Então na indústria não precisa de geladeira. A mesma bactéria que da indústria não precisa de geladeira, na manipulação. Mas se a manipulação colocar lá um fluxo laminar, um desumidificador, também não vai precisar. Né? Uma geladeira só para o probiótico dela, trabalhar com filtro EPA. É interessante a manipulação, quer manipular probiótico, entender que mais cedo ou mais tarde vai vir exigência. Tá na legislação, só não está sendo existido. Existe, né? Já está na legislação, na própria legislação de 2006 aí que está sendo revista. 6707, né? 07, isso. Já tem bastante. Tem muitas coisas ali que eu não vou entrar em polêmica aqui, porque a última vez que eu falei isso, veio um monte de gente falar de manipulação me xingar, falando que ia me tirar do mercado magistral, como se o mercado magistral tivesse dono. A única coisa que eu falei foi a verdade. Né? Sim, Tanto que os órgãos competentes vieram me procurar para entender aquilo que eu tinha falado, porque eles estavam preocupados. E muitos da manipulação só vieram me agredir porque estavam preocupados com o mercado. Eu trabalho para a indústria. É interessante você falar isso, porque tem muita dúvida, né, Bruno, que pré-probiótico, e aí eu tava falando para você, tem esse universo gigante, mas tem as cepas agora que eu separei e dei um nome, dei uma marca. Isso tem um porquê? Assim, o nome da bactéria é sempre o científico. Sempre né? científico. Sempre científico. Lactobacillus acidophilus, Rhamnosus, Reuteria, Pediococcus, Petosalcius. Quantos nomes tem, cara? Tem muito, mas em 2022 a gente teve uma limpeza, uma organização que reduziu, por exemplo, tinha mais de 180 lactobacillus, agora a gente tem 60. Né? Muitos que eram subespécie, pouca gente sabia, mas, por exemplo, Bifidobacteria animalis, não é Bifidobacteria animalis, é Bifidobacteria lactis, Bifidobacteria lactis, subespécie animalis. Era uma subespécie. Então tinha muita confusão. Muitas subespécies agora viraram espécie. Vou dar um exemplo para vocês. Lactobacillus raminosus. É o mais... um dos mais conhecidos. Lactobacillus raminosus era Lactobacillus casei, subespécie raminosus. Agora mudou o nome dele. Ele ganhou uma identidade própria. Agora ele é Lacticasei bacillus raminosus.
Agora, Cara, biólogo, quando não tem o que fazer, fica mudando o nome imitando os científico. nomes. É. Ah, Mas o importante não é muito saber o nome, é saber primeiro o que é o probiótico e como aplicar. Né? Primeiro, probiótico é qualquer micro-organismo vivo que, administrado na dose correta, cause benefício ao hospedeiro. Então, o probiótico tem que estar vivo. pode estar morto. De jeito nenhum, porque está fora da definição científica. Né? Probiótico, ele tem que estar... Probiótico morto... Seria o probiótico morto-vivo. Walking Dead. Walking É, eu brinco. Eu brinco que a gente vai fazer o probiótico espírita. É bife de um Kardec. Puta merda, o Giovanni até caiu ali. Chora. Chico Bacilo Xavier. Né? Você faz uma mesa branca, aí você fala: o que você está fazendo? Estou cuidando do espírito do seu intestino. Mas fica esquisito. Né? Logo mais ele sai. Né? Daqui a pouco ele Ai, sai de meu ser, Deus. você vai ver que vai. Tá, aí, Então, assim, micro-organismo vivo, que é administrado. As pessoas chamam as bactérias boas do intestino de bactérias probióticas. Não. Você só tem probiótico dentro de você se você estiver tomando. Porque está na definição científica. Tá dentro. Probiótico, suas bactérias boas são bactérias comensais. Você só vai ter bactéria probiótica dentro de você se você estiver tomando. Por quê? Porque está na definição científica. Qualquer micro-organismo vivo que é administrado na dose correta cause benefício ao hospedeiro. Então, para você ter probiótico dentro de você, você tem que estar tomando probiótico. Vocês entendem por quê? Porque ele tem que ser administrado. Tem uma ocasião que as mulheres têm um probiótico dentro de si, que é quando elas estão lactantes. Leite materno tem micro-organismo vivo, que é administrado para o bebê na dose correta, causa benefício para o bebê. Ser humano perfeito, Né? Então, durante a lactação, quando a mulher está lactante, ela tem probiótico dentro de si. Homem só vai ter probiótico de si se ele fizer alguma coisa muito estranha, que é melhor a gente nem falar disso. Nem no Xvideo teria, cara. Você teria que entrar na Deep Web para ver isso. Pelo amor de Deus. Sério mesmo, Bruno? Ou se ele estiver tomando. Não tem outro jeito. Não. 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 Então, Não. já entendemos a parte não, do que probiótico. bom. Não. Não. Ponto. Tá bom, deixa eu falar. Mas Não, deixa. a gente faz propaganda para Xvideo? Não. Deveria, né? É saúde masculina. Saúde masculina vai embora. Nossa, Bruno. Ô, Bruno, e o pré-biótico, cara? O Então, que esse cara faz, Não, mano? e é só para terminar do probiótico, desculpa. que no final do probiótico tem uma coisa muito importante, que é que traga benefício para o hospedeiro. Se você entrou com aquilo que você acha que é probiótico, mas o cara não melhorou, não é probiótico. Por isso que quando a gente realmente trabalha com probiótico, a gente indica probiótico para uma pessoa, a gente fala que aquela bactéria é possivelmente probiótica. Porque ela só vai ser determinada como probiótica se o cara melhorar. Se ele tomar e não trouxer benefício para o hospedeiro, não é probiótico. Está na definição científica. Ô, Bruno, e pro médico, pro profissional da área da saúde, para saber prescrever o probiótico, ele tem que ser, como eu posso falar, ele tem que fazer uma sinergia desses probióticos. Ele não pode sair prescrevendo com raminosos, com... A prescrição de probiótico no Brasil, ela virou uma piada mal contada, né? Seja da indústria ou seja da manipulação. As pessoas primeiro prescrevem probiótico porque outras pessoas falam que é bom. E a prescrição de probiótico, ela tem que ser pautada em artigo científico. Independente de espécie ou linhagem, a gente sabe, lactobacillus raminosos ajuda a dermatite atópica infantil, mas existe uma regra para isso. Você tem que dar para a mamãe durante a gestação inteira, os primeiros 3 anos do filho, tem que ser o HN001. Então existem passos a passos que você tem que seguir, passo a passo, que você tem que seguir para que o probiótico faça aquilo que ele promete. Então, assim, se você vai usar uma Lactobacillus gazzeri emagrece, não é qualquer um, é o BRN17. Quanto que foi utilizado? 10 bilhões por dia. Por quanto tempo? 12 semanas. Então, a melhor forma de você prescrever um probiótico é estudando estudos clínicos e humanos. Então, eu falo para os alunos, às vezes, o seguinte: cara, façam seus próprios protocolos. Tira 1 hora, 2 horas por semana, senta a bunda na frente do computador, entra no Google Acadêmico, coloca lá Probiotics and Diabetes. O que vai aparecer de meta-análise, estudo de clínico e humanos, ele pega aquilo, vê qual foi a melhor bactéria, vê o que trouxe mais resultado. Então, assim, utilizem os artigos para prescrever. Inclusive, probiótico, ele não tem efeito principal.
O próprio Lactobacillus rhamnosus HN001, que melhora a dermatite atópica, ele depende de uma alimentação que vem junto. Então, assim, probiótico, na minha opinião, e eu tenho uma fábrica de probiótico, tá? Fora do Brasil, probiótico, na minha opinião, ele tem efeito adjuvante. O que é o efeito adjuvante? Ele não é só um efeito adjuvante, ele é uma terapia adjuvante. O que é uma terapia adjuvante? É uma terapia que potencializa a outra. Vocês entendem? Você tem uma terapia principal, a alteração do hábito alimentar. Você melhora a sua microbiota. Se você entrar com probiótico, você vai melhorar mais ainda. Mas se você só entrar com probiótico, não vai ter praticamente efeito nenhum. Então, às vezes, as pessoas estão tomando e é só encheção de linguiça. Distensão abdominal. Eu tô tomando porque fiquei com a barriga estufada, por exemplo. Mas aí o que acontece? A pessoa toma e piora, porque necessariamente ali não era o probiótico. Ali, probiótico nunca vai ser a solução para o intestino. A solução para o intestino é educação alimentar, atividade física e acompanhamento psicológico. Dentro disso, eu posso incluir exposição ambiental, que envolve tanto dar um rolezinho no mato de vez em quando, porque os ambientes rurais e os ambientes bucólicos com natureza ofertam para você uma microbiota muito boa. Uhum. E a outra coisa é vida social, porque a vida social faz com que um troque microbiota com o outro, né? Então você tem que ter uma dieta nutricionalmente saudável para a sua microbiota intestinal, uma oferta de micro-organismos do meio ambiente e acompanhamento psicológico, porque realmente o estresse, a ansiedade, a depressão causam um distúrbio no intestino que é muito forte. Então o que as pessoas estão querendo? Tomar um probiótico e resolver o problema? Não. É sempre a mesma coisa. Não quer sair da zona de conforto. Tomar um probiótico é muito mais fácil do que você mudar a sua alimentação. Então, quando alguém prescreve probiótico, pré-biótico, tudo junto, não dá pra prescrever tudo junto. Desculpa a minha ignorância. O ideal é nunca você colocar o pré com pró, porque assim, que é o que o pessoal chama de simbiótico. Simbiótico nada mais é do que o probiótico junto com o pré-biótico no mesmo produto. Acontece que pré-biótico é extremamente higroscópico. Então ele diminui muito a vida útil do probiótico. Mato, meio que anula. Não é? Pode diminuir bastante o efeito. Eu não gosto de simbiótico. Mesmo que se o simbiótico seja feito com alta tecnologia e não interfira na vida da bactéria, na minha opinião, você tira uma coisa chamada liberdade terapêutica. Você está dando pré-biótico junto com o probiótico para o paciente. Digamos que ele passe mal. Foi o pré-biótico ou o probiótico? Você não sabe. Está junto. Você teria que estar separado para saber qual que foi o problema. Uhum. Se você dá os dois juntos, pode ter sido os dois, pode ter sido um, pode ter sido outro, você nunca vai saber. Por isso tá bugando a cabeça do povo. O povo acha que é só para escrever o lactobacillus aqui, faço uma associação, manda bala. Eu não atendo pacientes, né? Mas eu trabalho com quem atende. E eu trabalho com paciente oncológico, que é o que a gente chama de paciente crítico. Probiótico, talvez numa segunda ou numa terceira consulta. Nunca passamos um probiótico de primeira. Nunca. De jeito nenhum. Não, mas por que eu vou passar? Não tá na regra. Eu tô ficando... Ô, Bruno, e o simbiótico? O simbiótico eu acho que é o probiótico junto com o pré, né? Eu acho que assim, talvez para ambientes... É o que é butirato? Não é esse? Não, isso é pós-biótico. Pós-biótico, perdão. Tá. Então eu tô confundindo. É que você falou é o pós-biótico. O pós-biótico a gente tem que... O próprio nome já diz. Pós-vida. Pós-biótico. O pós-biótico ele começou tecnicamente só com metabólitos. O que são os metabólitos? Tudo que a bactéria produz é bom para você. Então, bactéria produz butirato? O butirato é um metabólito. O butirato é um pós-biótico. Propionato, acetato, vitamina K, vitamina D. Foi bactéria que produziu? Foi. Beleza. Então é um pós-biótico. Mas, paralelamente, a gente tinha outras coisas que também estavam sendo administradas para as pessoas e também já foram vivas. Por exemplo, se eu pegar uma bactéria inteira, nada de probiótico, pegar uma bactéria inteira e matei ela, não pode ser probiótico, ela está morta. Tá? E ela mesmo assim tem efeito. Por quê? Não é efeito de probiótico, mas ela tem efeito porque na membrana dela tem um monte de estruturas que estimulam, por exemplo, o sistema imunológico. Então, se eu tomar ela morta, eu vou ter efeito. Bom, ela está morta, não pode ser probiótico. Não alimenta os micro-organismos, não podem ser pré-biótico. Simbiótico, muito menos, que é pro com pré. Então, o que ela é? Se ela já foi viva e ela não é mais viva, é pós-vida, pós-biótico. Entendem? Então, bactéria morta, micro-organismo morto, ou pedacinhos de micro-organismo, porque eu posso pegar esse micro-organismo morto, explodir ele, e eu vou ter os pedacinhos de micro-organismos que vocês sabem o que é. São os MUMPs. MUMPs, padrão molecular associado a micróbio. Vou dar um exemplo que você deu fantástico.
container com carro. Ah, você lembra pode, da pode. aula? Pode. Somos um aluno, Bruno. Pode. Dá esse exemplo, cara. Vou dar um que eu achei- exemplo. Cara, esse exemplo é perfeito. Você tem um container que o seu objetivo é pneu, não é carro, tá? Só que assim, muita gente vende micro-organismo morto falando que é partícula microbiana. E não é. Você tem partícula microbiana no micro-organismo morto. Mas o micro-organismo morto não é partícula microbiana. É a mesma coisa com o carro. Você tem pneu no carro. Mas o pneu não é o carro. Dá para entender? Aí o que acontece? Então o pneu é um pedacinho do carro. O MAMP é um pedacinho da bactéria. Que pode ter vários efeitos diferentes, depende do reconhecimento que ela vai ter pelo intestino, né? E aí eu pergunto para vocês, tem o container, seu objetivo é pneu, não é carro, tá? Tem um container que você vai lá e coloca 2 carros, que é o que cabe no container. Quantos pneus você colocou? 8. 4 e 4. Então tem muita gente vendendo MAMP, mas na verdade, tem muita gente vendendo pneu, mas na verdade tá vendendo carro. Só cabem 2 lá dentro. Digamos que o container é a cápsula. Puta merda, aí você já foi... Entendeu? Você deu para entender? Então, assim, no container cabem 2 carros só. E quantos MAMPs cabem? 8. São 4 pneus por carro. Se eu tirar o carro e só colocar pneu, quantos pneus vão caber nesse container? Aí você Muito mais. você quiser. Então as pessoas têm que entender que MAMP não é micro... Ambos são pós-bióticos. Ambos são classificados como paraprobióticos, tá? O que são os paraprobióticos? Paraprobiótico é micro-organismo morto ou fragmentos do micro-organismo. Micro-organismos mortos ou MAMPs. Esses são os paraprobióticos. Mas a gente não tinha onde colocar eles. E a gente colocou eles desde 2022 dentro do guarda-chuva dos pós-bióticos. Então, quem são os pós-bióticos? Os paraprobióticos, micro-organismo morto e pedacinhos de micro-organismos, assim como os metabólitos, butirato, acetato, propionato, vitaminas. Isso tudo é pós-biótico, tá? Agora, é muito comum a gente ver no mercado nacional as pessoas vendendo MAMP, mas na verdade está vendendo micro-organismo inativado. Tem MAMP ali, mas não tem a quantidade de MAMP como se você comprasse MAMP puro. Porque MAMP puro acaba que é muito mais concentrado e vai ter muito mais o efeito do MAMP do que você dar o micro-organismo inteiro morto. Se o seu objetivo é pneu, não adianta você ter carro. Eu quero pneu. Só que se você compra o carro, só dá 8 pneus. Não, perfeito. Se você compra pneu, quantos cabe se você tirar o carro? Centenas. Cabe pra Né? caramba, né? Então aqui não é muito sério. Por quê? Porque partícula microbiana está na indústria farmacêutica. O pessoal fala, partícula microbiana é algo novo. É nada. Tem 2 produtos da indústria farmacêutica muito conhecidos no Brasil, Urovaxon e Broncovaxon, que são bactérias, são lisados bacterianos. O Urovaxon é lisado bacteriano de Escherichia coli, é pedacinhos de Escherichia coli que você toma, estimula o seu sistema imunológico a produzir anticorpo contra Escherichia coli e protege sua bexiga de infecções de repetição. E o Broncovaxon são os 13 micro-organismos que mais causam pneumonia, eles são mortos, são lisados, então eu tenho só os pedacinhos dele, eu tomo, isso vai para o meu intestino, produz os anticorpos contra essas bactérias e protege você de pneumonia de repetição. São produtos que estão no mercado nacional há mais de 35 anos, só que são medicamentos, tá? Agora, na manipulação, a grande maioria é micro-organismo morto e não MAMP. Não, perfeito. E a gente tem que conscientizar as pessoas que MAMP é a partícula. Micro-organismo morto tem o MAMP ali e tem várias outras coisas juntos. Muito bom, essa explicação eu achei demais, Né? Bruno. Parabéns. Caraca, velho. Então, numa cápsula, que seria o container, você coloca 2 carros, cabem 2 carros. Acabou, não vai? Quantos pneus iam caber numa cápsula? Só que é muito mais caro. Porque a partir do momento que eu estouro a bactéria para transformar em fragmentos, para eu purificar esses fragmentos, é caro. Aí o bicho pega. Aí o magistral vem e fala que é MAMP e vende como se... Vocês me entenderam. Entendi. É muito mais barato. Ô, Brunão, e os fitoterápicos nessa? Por exemplo, cúrcuma, Boswellia serrata, no caso, por Certo. exemplo. Os polifenóis ajudam Aí a gente está indo para os pré-bióticos, né? Aí ele entraria como um pré-biótico. Pré-biótico é qualquer outra coisa que muita gente se confunde. O pessoal acha que pré-biótico é somente fibra solúvel. O que é fibra solúvel? Qualquer carboidrato não digerível e fermentável. Então, assim, eu até vou digerir, eu só não vou absorver. Mas, assim, ele vai passar praticamente intacto pelo meu processo digestivo
e vai ser fermentado pela minha microbiota. Fibra solúvel, pré-biótico. Nos artigos, a gente nem usa mais o termo soluble fiber. A gente usa, por exemplo, o termo MAC, MEC. Microbiota Accessible Carbohydrates. Carboidratos acessíveis pela microbiota. Seria fibra solúvel, tá? E muita gente acha que pré-biótico é só fibra solúvel, mas não é. O pessoal acha que é só inulina, acha que é só psyllium, por incrível que pareça, nem pré-biótico é. Isso é questão de prova de microbiologia. Por quê? Vocês vão entender. A definição de pré-biótico é qualquer substância seletivamente fermentada. Ou seja, não vai ser fermentado por todo mundo. Vai ser fermentado por um grupo específico de bactérias que vai trazer benefício para mim. Então, não é só fibra solúvel que é seletivamente fermentada. Os polifenóis também são. Então, desde 2010, os polifenóis estão no grupo dos pré-bióticos. Tá? E o mais legal dos polifenóis, diferente da fibra solúvel, como que a fibra solúvel faz efeito na nossa microbiota? Ela alimenta micro-organismo bom e não alimenta micro-organismo ruim. Quem come vai crescer e o outro que não come não cresce. Mas ela só alimenta micro-organismo bom, não alimenta micro-organismo ruim, e isso traz benefício pra gente. Já os polifenóis, eles têm um efeito diferente. Eles alimentam micro-organismos bons, são bactérias que produzem enzimas, que fermenta. Pouca gente sabe, mas a gente só absorve polifenol, seja antocianidina ou flavonoides, se a gente tiver a microbiota trabalhando. Se a microbiota não converter os polifenóis, a gente não absorve nada. E essa conversão é tão importante... a pessoa pode estar, se não tiver regulado... Jogando fora. E essa absorção é tão importante, essa fermentação é tão importante, que ela acontece no ilho, e o que escapa dessa fermentação é refermentado no começo no intestino grosso. De tão importante que é fermentar os polifenóis. E o que é muito louco, quando uma bactéria fermenta o polifenol, ela produz uma enzima chamada Pazymes. Quando ela fermenta o polifenol, ela libera metabólitos. Esses metabólitos ativam glóbulos brancos para matar micro-organismos ruins, micro-organismos oportunistas. Então, enquanto a fibra solúvel só alimenta micro-organismo bom e diminui micro-organismo ruim porque eles não têm o que comer, os polifenóis não. Eles alimentam micro-organismos bons e matam micro-organismos ruins. Efeito duplo biótico, deu para entender? Então hoje, quando eu desenvolvo um produto probiótico, principalmente no mercado de fora, eu nunca deixo de colocar polifenol. Nunca. Massa isso. Bruno. Agora, por que psyllium não é probiótico? Psyllium não é prebiótico. Psyllium fermenta. Deveria ser, concorda? Joga na água, ele até vira uma pasta, assim? Ele absorve. Psyllium aumenta, psyllium faz bem para o intestino, psyllium aumenta o volume fecal, a hidratação fecal, aumenta realmente, melhora a saúde intestinal. Para algumas pessoas são sensíveis, tem distensão abdominal, mas para ser prebiótico tem que ser seletivamente fermentado. E psyllium não é seletivamente fermentado. Todo mundo fermenta psyllium. Então isso é a pergunta que a gente faz em prova de microbiologia. Por que psyllium não é prebiótico? E a resposta que tem que ser porque ele não é seletivamente fermentado. O cara me responde 3 folhas de almaço, tentando explicar o que é, porque ele não sabe a resposta. Aí ele vem com milhões de páginas ali, e a minha resposta para ele é: que pena que a página não é fibra solúvel para você comer. Né? Tinha que... O cara do chofando. Ainda bem que não é. Porque assim, simplesmente, ele não é seletivamente fermentado. Mas não faz bem? Faz. Mas não é seletivamente fermentado, não é pré-biótico. Então, e a quantidade de pré-biótico que a gente consegue no nosso hábito alimentar? É enorme. Então, você tá falando, aí eu vim vendo nas minhas coisas, na minha cabeça aqui. Os que vendem no mercado, aquela marca famosa, o Yakult. Yakult depende. Para ser probiótico, tem que chegar vivo no seu intestino. O Yakult de tampa vermelha morre tudo no seu estômago. Serve talvez para um banho de assento. Nossa Senhora. Antigamente a gente fazia banho de assento, para quem não lembra, banho de assento, né? Banhou. Né? Lavar. Vocês sabem, né? Tá. Acho que quem tá ouvindo a gente sabe o que é, né? E antigamente a gente falava, é saudável, porque você tá colocando lactobacillus casei, isso vai acidificar o meio e não vai nascer cândida. Então fazia esse banho de assento com lactobacillus, mas não é bom por quê? Porque tem muito açúcar. Né?
Ia ficar uma coisa... Uma propaganda boa, é saudável e fica doce. Né? Eu ia falar, fazer ele com vodka fica bom também. Aqueles assim, já vi gente fazer. Os caras fazendo receita. Mas é que eu já vi já. Desculpa, mas é que eu não podia perder a piada. Não pode nunca. É que você falou, eu falei, pô, mas eu já vi gente fazer vodka e fica muito bom. Não, assim. que é o lactobacillus louco. Louco, Não os é? caras que Louco, ficam fritando. louco, muito louco. Mas existe o Yakult que é probiótico, que é o da tampa verde, Da tampa verdinha. que é o LT50. Porque ali ele tem registro de probiótico. Ah, tá. Por exemplo, a gente fica falando, pô, administrar probiótico pode ser muito caro para o nosso paciente. O Activia e o Biofibras da Batavo, ainda existe Batavo? Tem. O Activa e o Biofibras da Batavo tem registro na Anvisa de probiótico. Ele não é registro no mapa de iogurte. Caraca. É registro de probiótico e faz bem, funciona. Porra, mas tem açúcar, é ultraprocessado. Cara, eu não tô pensando nisso, eu tô pensando na melhora do intestino e dando bactéria ali para que faça efeito num determinado momento. Que interessante. E aí o seu paciente tem dinheiro para comprar. Ele pode fazer o uso diário. Porque assim, quando a gente toma um probiótico, a gente está causando um impacto ecológico. Prestem atenção, você tem ali, em determinada região, você tem... Para vocês terem uma ideia, a quantidade de lactobacilos por grama de fezes normalmente é 10 elevado à quinta potência. Nossa senhora. Isso é a quantidade de lactobacilos considerada saudável, normal. Quando você toma probiótico, você está tomando 10 elevado à nona. Cara. 10 mil vezes mais, 100 mil vezes mais. Qual que é o objetivo? Causar uma catástrofe ecológica com um desfecho positivo. Vou dar um exemplo para vocês que é muito fácil de explicar. Eu vou explicar com uma ilha. Eu normalmente explico com a Cracolândia aqui. Eu vou explicar com a Cracolândia. Manda. Assim, vocês não conhecem muito bem São Paulo, não sei, mas aqui existe a Estação da Luz, né? Estação da Luz, para quem não conhece, é um lugar maravilhoso. Foi um presente dos ingleses, para os brasileiros, tudo é de metal. Cara, é uma obra-prima. Eu adorava frequentar a Estação da Luz para tirar foto, para ver os trens mais antigos. Só que assim, ela ficou desbiótica. Por quê? Porque as pessoas usuárias de crack começaram a frequentar a Estação da Luz. E ali você não tinha. Então vamos dizer que, tudo bem que é preconceituoso que eu vou falar, mas a gente já fez e vamos até o fim, né? Digamos que eu seja microbiota boa e o usuário de crack é desbiose. Eu tava ali na Estação da Luz numa boa. O que eles fizeram? Eles começaram a frequentar a Estação da Luz e eu fui embora. Eu nunca mais vou voltar lá porque eu não quero me deparar com eles. Aí vem o prefeito e dá um probiótico, que se chama Rota. A Rota foi lá e tirou todo mundo na porrada. Eu voltei a frequentar. A Rota foi o probiótico. Então, quando você toma um probiótico, justamente ele é nichado. Você tem um espaço ali que tem um monte de bactéria que as suas bactérias já não conseguem mais ir para lá, porque elas perdem. Aí você toma uma quantidade absurda de bactérias que vai chegar naquela região. Vou falar, Não, sai fora, cara. Vocês são só 10 mil, eu sou 1 bilhão. Sai fora. Aí eles saem fora, ficam ali por um tempo e ajudam a sua própria microbiota, sua natural, voltar para aquela região. Depois você parar de tomar o probiótico, sua microbiota já voltou. Então, assim, existem várias propriedades ecológicas. Eu falei para vocês de uma forma muito superficial, mas o efeito do probiótico dentro do nosso intestino é ecologia. Competição por nutrientes, realocação de patógeno, produção de bacteriocinas. Mas qual que é o objetivo final? Expulsar a microbiota desbiótica e permitir que a sua própria microbiota se recupere. Então ele te dá uma proteção ali. Cara, sensacional. Essa analogia é perfeita, cara. Mas é preconceituosa, porque nenhuma pessoa com crack é pior que eu. Nossa senhora. O pior sou eu. Mas cara, porque ela é... Desculpa, ela é uma vítima da sociedade. Não, ninguém é vítima. Assim, vítima da sociedade é um negócio muito simplicista de falar. Mas a pessoa com crack, ela já está numa situação que ela nem acredita mais nela mesma. Ela precisa daquele estímulo diário. E assim, o que falta é assistencialismo. Mas o que a gente tem é preconceito. Eles precisam ser assistidos, eles precisam ser tratados. Você precisa tirar a pessoa do crack, ela precisa de um tempo para se recuperar. E normalmente não se recupera por inteiro. Então, o que eu fiz foi comparar como se eu fosse uma coisa boa e eles foram uma coisa ruim. Por isso que eu falo que é meio preconceituoso. Porque a pessoa que tá ali no vício, ela merece o mesmo respeito da pessoa que não tá. Sim. E a pessoa que não tá não precisa de assistencialismo. Aquela que tá ali...
Ah, mas vamos falar que ele é de esquerda, vamos falar que ele é de direita. Primeiro que o brasileiro não sabe nem o que é esquerda ou direita. Nossa, tá uma confusão lascada. O cara acha que direita é ultracapitalista e acha que não pode ser capitalista de esquerda. Aí eu compro um iPhone. Isso aí é sinistro, né? Ah, ele é de esquerda, ele é de esquerda. Meu, eu sou apolítico. O Brasil tá uma bosta há 500 anos, cara. Quando fizeram o primeiro político aqui, deu errado. Né? Você sabe por que a gente tem político? Porque que, porra, o Chile lá tem terremoto, o Japão tem vulcão, a gente tem político. Porque a gente escolheu por último. A gente foi o Não tem último como colocar a escolher. É político. Põe vulcão. Vulcão ali, põe Mas vulcão. eu acho melhor colocar terremoto. Agora essa cidade... mas não tinha. Esse país é muito lindo, é uma beleza natural, Não, eu abençoada acho que por pra Deus. Não, aqui pra dar uma manter isso, vamos estragadinha, colocar- vamos pôr os políticos. Aí fica essa polarização, as Seu- pessoas brigando por político. Pelo amor de Deus. Se vocês me perguntarem qual foi o pior presidente do Brasil, o próximo. Nossa, Só piora. só piora, pior que é verdade. Se só cara. piora, o próximo sempre é o pior. E a gente com uma microbiota tão fudida. E aí pessoas... E É aí, verdade. nossa, A gente nossa como microbiota sociedade como bioca. tá desbiótica. Né? Tá desbiótica. Ô, sociedade desbiótica do cacete. Se assim, se os políticos representam o intestino grosso, eles estão precisando de um enema na bunda. Nossa, Eles estão precisando de uma lavagem de 3 dias ali pra ver o que sobra. O que sobrou tá bom. vai embora. Tem político bom? Tem, mas estatisticamente não conta, né? É zero. Você vai fazer É um outlier, né? É um outlier. É um outlier, né? Você vai, Ai, ai. olha você aqui, vem trabalhar aqui, eu pago pra você, é bom, você é um bom político. Vamos trabalhar com assistencialismo. Porque quem manda não são os políticos, são os partidos, e você tem que fazer o que o partido manda. Tem o backstage aí que tem Eu tenho um muito... amigo alemão que eu tava comentando do Brasil, falando mal, é claro. Aí ele falou, Bruna, os primeiros 500 anos são muito difíceis. Porque ele é alemão, o país dele tem 2000 anos. E Ele falou, isso aí que vocês estão passando agora, a gente passou há 1.500 anos atrás. Melhoramos. Demorou 1000 anos, mas melhoramos. Teve guerra ainda, então a gente né? vai ter E depois que a gente melhorou tudo isso, a gente fez a primeira, a segunda guerra. Mas depois que a gente começou... agora- Que horror, gente. Gente, É isso aí. Brunão, chegamos ao fim. Valeu, Foi mas rápido. foi rápido. Hoje foi mais rápido. Giovana tá contando o horário, tô brincando. Eu vou lá em Não, Campinas. Não, a gente tem que respeitar o cronograma. Isso só funciona por causa dela. Cara, se tivesse só eu e o Glauco aqui Ele com tava você, falando de tá videogame ferrado. até agora. Ele tava falando de game até agora. Pessoal que tá nos assistindo, tá gostando, gostou? Você que já sabe, mas não custa lembrar de graça. Curte aí, Se inscreva inscreva no nosso canal e compartilha, porque precisa entender melhor o universo do intestino, que tem muita dúvida aí, principalmente profissionais da saúde, às vezes que tem dúvida pré-biótico, probiótico, simbiótico, parabiótico, tanto nome, né, Brunão? É tanta coisa. Mas se for procurar, hoje com a inteligência artificial, que era o que a gente tava precisando mesmo, porque a nossa já tinha ido embora, né? Ali basta você perguntar que eles vão te falar o que é cada coisa, né? Aí Usa, vai. mas o pessoal tem preconceito até disso. Tem até da E inteligência. assim, fazendo propaganda pra você que tá me assistindo aqui, ó. Se você não sabe o que é probiótico, mas sabe pra que serve essa porra desse sininho, aperta o sininho pra você ser notificado. Isso aí, Boa, isso Bruno, aí. E vai boa. ter aqui as redes sociais do Bruno, segue ele, que ele vai... Rapaz, o cara é um crânio. Segue se vocês quiserem também. Nossa, aquele assim, E aí a mensagem que você vai ecoar vai pra eternidade de novo. Não, manda Vai, bala. Brunão, manda uma aí Porra, pra gente cara. encerrar. Pra fechar essa edição especial. Eu não gostei do de God of Congresso. War. Vai isso aí. Cara, Porra, God of corta, War, mano. vocês Vai ser acabaram com o God of cancelado, War pô, vai ser 4. cancelado. Vocês acabaram. Cara, até o Kratos caiu no mimimi, né? Virou emo. Não, aí eu vou ser preso por causa disso. Essas coisas você não pode falar, não pode. Emo eu acho que caiu em extinção, não existe mais, né? Sabe o que é interessante? Quando você lê emo, ao contrário, dá homem. Né? Mas o recado que eu vou dar pra vocês aqui é que eu não sou nem de direita nem esquerda. Tá? A verdade é a seguinte: estudem, porra. Estudar traz autonomia. Estudar traz liberdade pra você não precisar ficar seguindo as pessoas no Instagram e achar que eles estão falando o que é certo. Estudem. Traz liberdade, traz autonomia. Seja mais você do que os outros. Nossa. Porra, Brunão. Show. Brunão, obrigado mais uma vez. Comunidade, até o próximo episódio. Se não for antes.